Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História e em nome da SAI Digital, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nosso tema colonização espanhola nas Américas e pegue seu livro de História da SAI, vai acompanhando junto comigo, até porque todas as atividades e os textos foram propostos baseados no livro didático de vocês, ok? Terceira série extensiva, frente C, lá na página 692, aula 2, o nosso tema então de colonização espanhola, dando continuidade àquelas civilizações pré-colombianas. Hoje vocês vão ver Estado Nacional Espanhol, expansão marítima espanhola, independência na América Espanhola. Então, aula passada vocês viram sobre a questão dos astecas, povos guerreiros, e a resposta correta seria letra D, hierarquizada e guerreira, visto que o imperador era ao mesmo tempo o general do exército asteca e sumo pontífice sacerdotal. Outra atividade, a civilização maia floresceu na região que corresponde ao letra D, norte do Guatemala, Honduras, Britânica e sudeste do México. Só pelo México vocês iriam, isolar as outras e iriam pela resposta lá da letra D. Estado Nacional Espanhol, nós temos a formação do Reino Castelhanos, século XIII. A formação do Estado Espanhol está ligado às guerras de reconquistas. Eles precisavam expulsar os povos árabes que tinham invadido a Europa durante a segunda expansão árabe, e com a Guerra de Reconquista nós temos a formação do Estado Espanhol, segundo Estado, inclusive, mais antigo da Europa, só perde para o castelhanos, para a civilização, para o Estado portucalense, que hoje seria o Estado de Portugal. No início do século XI, sob a liderança de Aragão, começou a se formar um Estado unificado espanhol. Em 1463, um casamento entre as famílias Aragão e Castela, Fernando e Isabel, respectivamente, uniu seus reinos sob uma única administração. A partir desse ponto, os reis católicos, como ficaram conhecidos, uniram suas forças para expulsar os mouros na Península Ibérica, fato que ocorreu no ano de 1492, retomando o último reduto de resistência moura. Esses povos, o povo mouro, são os povos árabes que invadiram a região. Expansão marítima espanhola. Em 1492, Colombo começa a propor uma rota que levasse os navios espanhóis para as Índias. A busca é as especiarias. Os portugueses estão numa outra rota chamada Périplo Africano, que é contornar o continente africano e chegar até as Índias em busca de especiarias. Cravo, canela, pimenta do reino, e Cristóvão Colombo chega na Princesa Isabel e fala o seguinte: olha, eu acredito na circunferência da Terra, a Terra não é quadrada, e se nós viajarmos sempre a oeste, nós vamos conseguir dar uma circunnavegação e chegar até as Índias. O cálculo dele estava corretíssimo, se não tivesse nessa descoberta América, o que seria hoje Cuba. Expansão marítima espanhola, assim como a portuguesa, teve a objetivação da expansão da fé cristã. Além disso, a expansão sobre possíveis riquezas minerais que os novos territórios poderiam possuir. Instigou a economia europeia na busca por metais. Para organizar o processo de tutela sobre a fé católica, o Papa Alexandre VI escreveu a Bula Intercoetera, que dividia as terras ainda não descobertas entre os dois países. Atualizando as determinações da Bula Papal, foi assinado em 7 de junho de 1994 o Tratado de Tordesilhas. Deixa eu comentar um pouquinho sobre essa Bula Intercoetera. Ela é um ano antes, 1493. Chegou então a Espanha, falou assim: olha, vamos dividir isso aqui, fica essa parte para nós, essa outra parte para Portugal. Os portugueses falaram assim: não, espera um pouco, mas não concordamos com essa divisão. Aí a Espanha ficou assim: mas que estranho, mas por que vocês não concordam com essa divisão? E os portugueses redaram o pé, falaram que ia entrar numa briga diplomática, inclusive com a própria Igreja Católica, se o Papa não revesse aquele documento, até que tiveram que os espanhóis cederem tantas léguas para oeste, a tantas léguas para leste, seria então o Tratado de Tordesilhas, que dividia aí sim. O que eu quero chamar a atenção? Na Bula Intercoetera não pegava o Brasil, e os portugueses, como se soubessem disso, questionaram o documento. Mas os portugueses oficialmente só chegaram no Brasil em 1500, com a frota de Pedro Álvares Cabral. Como que eles estão questionando um documento que eles nem sabiam que ainda não pegava o Brasil? E pediram que revesse com o Tratado de Tordesilhas, a linha divisória imaginária vem para cá, para mais oeste, e pega um pedaço do Brasil. Aí os portugueses falam: essa eu aceito.
Interessante isso, não? Tá aí uma polêmica da história para nós. Economia mercantilista, bulionismo ou metalismo, a gente usa mais o conceito de metalismo, tudo bem? Chegada de larga quantidade de ouro e prata à Europa, além de enriquecer a Europa, a Espanha, promoveu efeitos opostos na própria economia espanhola, prejudicando suas atividades manufatureiras e agrícolas. Exploração das colônias na América. Os espanhóis chegam na América em 1492, né, que seria hoje Caribe, aquelas ilhas da América Central, Cuba. Cristóvão Colombo, ele não encontra ouro já de cara. Na verdade, ele achou que inclusive era as Índias, chamou os caras de índios, levou 3, 4 índios com ele, falando assim, olha, esses aqui são índios porque eu cheguei na Índia. Na verdade, não era Índia. Ele não tinha ideia do que era. Morre cego, desacreditado, pobre, sem saber que, na verdade, ele fez uma das maiores descobertas do mundo, descobriu o continente americano. A colonização espanhola deu-se por intermédio da conquista da América Latina pelos espanhóis. Hernán Cortés domina os astecas e Francisco Pizarro derrota os incas, dominando os incas, cujo principal objetivo era descobrir metais preciosos. Nessas regiões, depararam-se com vários povos indígenas, entre eles os quais incas e astecas. Estrutura colonial espanhola. Eles dividem em vices-reinados, chamados de audiências, são divisões territoriais, onde tinha os cabildos, essas cidades eram administradas por cabildos, que seria uma espécie de câmaras municipais. A metrópole, então, que a metrópole é a Espanha e a América é a colônia. Abrigava os órgãos semelhantes aos das colônias, como a Casa de Contratação Real, Supremo Conselho das Índias, né, para que fazia o controle da exploração. A colonização espanhola testemunhou o surgimento de grandes unidades produtoras de artigos, como o mercado externo, a mão de obra, principalmente a mita e encomienda. Novamente, deixa eu comentar sobre isso. Na aula passada falamos que os incas já usavam a mita, que os trabalhadores tinham que pagar uma espécie de imposto com trabalho. Não é? Os espanhóis chegaram, viram aquela prática, perguntaram para os líderes locais, o que é aquilo ali? Não, os trabalhadores têm que pagar com trabalho. Falaram, opa, legal, o que é isso aí? Mita. Pronto, vou usar isso. E foi uma das estratégias. Então, os espanhóis se aliavam aos líderes locais, falavam assim, olha, quer privilégios? Quer ter um cargo aqui? Quer ganhar tanto também? Né, para os líderes locais. Consiga fazer com que todos os seus subordinados, todo o povo, as pessoas que estão sob a sua liderança, trabalhe para nós como uma forma de imposto da mita, em troca você receberá benefícios, privilégios ou até mesmo um pouco também do que nós conseguimos de ouro. Então a mita foi uma forma de explorar a mão de obra inca principalmente na mineração, como extração de ouro. A encomienda era o seguinte, era uma espécie de imposto, uma espécie de lei obrigatória, onde todos os indígenas tinham que estudar, tinham que trabalhar em troca do estudo, da catequização. Então, para você estudar, você tinha que trabalhar, mas era obrigatório, não era tipo assim, você quer ou não quer. Você tem que trabalhar, em troca disso você vai receber a catequização. Você vai ser catequizado pela fé cristã católica, aqui que a coroa espanhola está trazendo os religiosos. Está aqui a América colonial, a parte aqui então dos vice-reinado do Rio da Prata, aqui toda a parte então da América espanhola, que está a parte oeste está então com a América espanhola e o lado leste ficaria então a América portuguesa, que seria hoje o Brasil. Independência da América espanhola, primeira metade do século XIX na América Latina, nós temos algumas razões para essa revolução. Influência das revoluções influenciaram direto na independência das colônias, porque a Espanha foi dominada pelo Império Napoleônico, e isso interferiu diretamente aqui no Brasil, nas Américas espanholas, né, facilitando o movimento de independência. Temos dois nomes muito importantes, que é o Simão Bolívar, já vamos encontrar o outro aqui, que são, o Simão Bolívar, inclusive, é um nome muito forte na independência e que participou diretamente de um processo de independência de várias regiões. O processo de independência vai de 1810 a 1815 e é como se fosse um efeito cascata. Várias regiões vão ser independentes em determinados períodos, né? Então nós temos o Simão Bolívar, como eu comentei com vocês aqui. Ele tenta, inclusive na Venezuela, ele consegue provisoriamente
a independência. Em 1810 depôs o governador espanhol e declarou em 1811 a independência da Venezuela. Depois os espanhóis conseguem novamente retomar o poder em 1812, mas em 1815 eles novamente, Venezuela, em 1821 a Venezuela já consegue novamente a sua independência. O México em 1821, Bolívia em 1825, Chile em 1818. Veja que são datas próximas ao fim do Império Napoleônico e que está ligada também a esse retorno depois do Império Napoleônico, como que ficaram essas colônias desses países, né? Desses países, desses reinos, no caso espanhol. Vitórias no Sul. Tá aqui outro amigo, colega de Simão Bolívar, José de San Martín, iniciou as lutas de independência. Aqui as datas das independências: Paraguai 1811, Uruguai 1828, então muito próximas, né? O caudilismo é um movimento típico do século XIX. São grandes proprietários rurais, fortemente armados, com uma força policial local, e com esse poder eles conseguem fazer uma espécie de relação social local, né, fazendo suas proteções, como também fazendo poderes locais. Alguns especialistas historiadores gostam de comparar o caudilismo com o nosso coronelismo, principalmente na região mais nordestina, que são poderes locais, né, donos de grandes engenhos, donos de fazenda, que têm seus jagunços, que têm seu poder local e que têm sua influência local na política. Alguns historiadores gostam de comparar, outros nem tanto, que dizem que tem muitas diferenças. Mas só para vocês se localizarem quem seriam os caudilhos, né? Grandes proprietários de terras que têm uma forte influência local, política e econômica e também policial. Duas atividades para vocês aí. Essa aqui sobre ouro e prata, e vocês têm que responder as principais diferenças dos conjuntos das ideias expostas no texto e a visão dos conquistadores espanhóis sobre a importância dos metais na colonização. Letra B, os princípios básicos do mercantilismo. E essa daqui que já está resolvida, vocês respondem aí, nós vamos discutir bastante depois da próxima aula, sobre o processo de expansão da Europa moderna a partir dos séculos XV e XVI. Pode-se afirmar que Portugal e Espanha tiveram um papel predominante. Esse papel, entretanto, dependeu em larga medida de uma rede composta por interesses. Respondem aí, deem uma pausa aí, vocês têm também no livro de vocês. Dá uma dica, respondam outras atividades também, seria bacana vocês estarem sempre, como é que eu posso dizer, se preparando, porque apesar de um momento, infelizmente, tão delicado da pandemia, enfim, um momento complicado que o Brasil enfrenta, mas vai chegar o momento de vocês, chegará o momento do Enem, chegará o momento dos vestibulares, né? Amanhã será outro dia, como diria aquela música também e aquela música do Jota Quest, né? E acredite, né, que vivemos esperando dias melhores. E se preparem que os desafios do ano ainda chegarão. Bom estudo para vocês todos. Agradecer por mais essa aula. Até a próxima, meninos e meninas, né? Obrigado, valeu!